A gente sente na pele, a gente sabe, pela própria experiência, o quanto é bom na vida a gente fazer a experiência da libertação. É muito triste a gente ser condenado. Você sabe muito bem, porque você já deve ter experimentado alguma espécie de condenação na sua vida. A condenação, ela nos aperta o coração, ela aprisiona o sentido da vida. A gente perde a graça, pode observar. O condenado, ele fica sem graça. Ele perde as esperanças muitas vezes. A condenação tem o poder de fazer ficar miudinha a esperança dentro de nós. A condenação tem o poder de aprisionar os nossos sonhos, de aprisionar as nossas expectativas, e nos reduz muitas vezes. O ser humano que está condenado, ele está reduzido. Se a liberdade nos abre as portas para as possibilidades, a condenação nos fecha. É como estar preso. Aquele que está preso, ele está reduzido nas suas possibilidades. Pode até não estar reduzido nas suas possibilidades de ir além através do pensamento, mas o corpo está reduzido. A condenação é uma espécie de redução. Faz com que aquilo que antes era grande se transforme em realidade pequena. Mas a gente também sabe que, quando nós passamos por uma experiência de condenação, há sempre a possibilidade da redenção. O que é a redenção? Alguém que está numa situação desfavorável é retirado dela. O Redentor é aquele que vem resgatar o condenado, que vem emprestar um novo tempo àquele que antes só vivia de tempos velhos. O Redentor é aquele que possui a chave, que pode abrir as prisões, que cercam, que cerceiam, que impedem, que reduzem. E às vezes, minha gente, o Redentor vem portando a palavra. Eu tenho experimentado na minha vida isso. Como é bom a gente fazer a experiência de redenção através de uma palavra que nos liberta. De repente a gente se sente ali aprisionado pelos problemas da vida, pelas dificuldades que são próprias de todo mundo. E de repente alguém diz alguma coisa que exerce o poder de nos libertar, de nos resgatar, de nos fazer sair da condição de desfavorável e respirar com um pouco mais de ar, com um pouco mais de volume de ar, digamos assim. O Redentor é aquele que vem ajudar o que está condenado a se redimir, a abandonar o processo da escravidão. O Redentor é aquele que empresta um sentido novo àquele que está se alimentando de coisas antigas. A redenção pode nos vir através de um gesto, através de um olhar. É interessante como um olhar pode ser redentor, salvífico. Você já deve ter experimentado isso. De repente você chega num lugar que você não conhece ninguém, você fica meio perdido e de repente você é encontrado por um olhar que lhe conhece. E ele lhe sorri através dos olhos. Existem olhares que sorriem, não é verdade? E você sente que aquela pessoa lhe salva do anonimato, lhe salva daquele momento de desconforto. É muito ruim você estar num lugar onde as pessoas se conhecem e você não conhece ninguém. E de repente um olhar é salvífico. Ele lhe encontra e lhe traz para o meio. Ele lhe resgata. Ele lhe coloca no centro. O olhar redentor, a palavra redentora, o gesto redentor. Fico pensando, minha gente, que na doença, quando nós estamos fragilizados, nós precisamos muito de olhares e gestos redentores. É por isso que você que é médico pode exercer de maneira muito bonita na vida dos seus pacientes esse poder de ser redentor. O outro está numa situação desfavorável, está doente, não sabe o que tem, não sabe compreender da mesma forma como você compreende. Aí, a sua informação carinhosa, explicando para o doente o que ele tem, é uma maneira de resgatá-lo, é uma maneira de emprestar a ele a possibilidade de enfrentar com um pouquinho mais de qualidade aquele momento difícil. Hoje eu estou motivado a dizer tudo isso por uma razão muito simples.
Hoje eu passei o dia em Barretos, acabei de chegar agora para fazer o programa. E lá pude fazer a experiência de conhecer os detalhes do Hospital do Câncer. Aliás, um dos hospitais que mais atende paciente de cânceres no Brasil hoje. Pacientes de câncer do Brasil inteiro são levados para Barretos. E eu fui lá. Nós já somos parceiros do hospital desde o ano passado. Ajudamos o grande Henrique Prata, que, seguindo o sonho do pai, está mantendo aquela obra e fazendo crescer cada vez mais. E o bonito que motiva o coração do Henrique, sabe o que é? É fazer um hospital 100% SUS. Todo o atendimento que acontece em Barretos, no Hospital do Câncer, é gratuito. E ele enchia os olhos hoje, a voz de emoção, para dizer: padre, estes são os melhores instrumentos que existem no mundo para o tratamento, para diagnosticar. Só que lá nos grandes hospitais só os ricos podem usar. Aqui não. Esses aparelhos estão à disposição do nosso povo pobre, a quem não tem o direito de pagar. O gesto do Henrique Prata é um gesto redentor. Ele faz sair da condição desfavorável aquele que está sofrendo e empresta para essas pessoas, no momento da dificuldade do câncer, pelo menos um ambiente de tratamento em que a pessoa saiba: eu aqui estou recebendo o que existe de melhor. E num determinado momento o Léo falou assim: Henrique, como é que começou toda essa história desse hospital que hoje é tão grandioso? E ele falou assim: Léo, o meu pai já era um apaixonado por esse trabalho e ele tinha um hospital onde ele estava queimando todo o dinheiro da família. Ele queimava todo o patrimônio da nossa família porque o meu pai era um médico que não sabia cobrar das pessoas para atendê-las. A mãe do Henrique também é médica. E os dois, fazendo esse trabalho naquele hospital que era deles, estava queimando o nosso patrimônio. E ele falou assim: a gente tinha tanta raiva do hospital que a gente tinha vontade de pôr fogo no hospital. Que era um núcleozinho onde o pai dele já fazia esse trabalho bonito, beneficente. E um belo dia, depois de pagar mais de $1.500.000 de dívida daquele hospital do meu pai, por causa das muitas caridades que ele fazia, um dia eu fui lá para tentar resolver aquilo, para acabar com essa história, para o meu pai não terminar de queimar o dinheiro dele. E de repente, um daqueles médicos que ajudavam meu pai me chamou lá dentro e só falou para mim assim: Henrique, ajuda a gente aqui numa questão aqui no hospital que nós estamos precisando. E mostrou para ele uma pequena sala ambulatorial que existia e disse: se a gente trocar esse foco de luz, acendeu para ele ver, se a gente trocar esse foco de luz e colocar um outro que custa $5.500 de sala ambulatorial, nós vamos passar a ter uma pequena sala de cirurgia. Ele falou: meu Deus do céu, eu vim aqui justamente para solucionar o prejuízo, né? Para acabar com essa história toda. E esse homem agora ainda me pede uma peça, uma luz, que custa $5.500. Ele saiu lá do hospital naquele dia, foi dormir com aquela história da luz, do foco de luz que precisava ser modificado para passar a operar as pessoas ali. E no outro dia, minha gente, ele já acordou, consciente de que ele tinha diante dele uma missão. Veja bem que Deus mexeu no coração do Henrique a partir de um foco de luz que precisava ser trocado. Um fraco para ser trocado por um potente que poderia iluminar uma mesa de cirurgia. E foi assim que nasceu esse grande hospital do câncer que atende o Brasil todo. E eu achei aquilo tão bonito que eu fiquei pensando lá no fundo do meu coração, né? Trocar uma lâmpada mudou a vida de um homem. Ele descobriu que é possível salvar as pessoas de maneira muito concreta. E o grande objetivo do Hospital de Barretos é oferecer cada vez mais ao paciente e também aos familiares dos pacientes um acolhimento. Assim como o senhor Lael Varela faz lá em Muriaé também, quando fui conhecer o Hospital do Câncer, que também nasceu de uma mística de uma dor. A família Varela se dedica a esse hospital, oferecendo também serviço qualificado, atendimento aos pacientes de câncer, da oncologia, e oferecer também aos pacientes, aos familiares dos pacientes um lugar. E hoje lá, nas muitas preocupações que o Henrique tem, de salvar o paciente, de salvar a família, de dar um conforto àquele que sofre,
ele me falou assim: inclusive, padre, criamos também um espaço para os motoristas das ambulâncias. E fiquei pensando, é verdade. Quantas vezes os motoristas levam, né, pacientes de uma cidade para outra, o motorista da prefeitura, chega lá, coloca o paciente dentro do hospital e ele mesmo não tem onde ficar, não tem onde descansar, não tem onde tomar um banho. Às vezes viajou a noite toda, vai ter que viajar a noite toda também cansado. E a sensibilidade desse tal Henrique Prata, que deveria nascer 1000 Henriques por dia nesse mundo, com a capacidade de ser um homem redentor nos dias de hoje. Isso é cristianismo, minha gente. As escolhas que nós fazemos, a maneira como nós escolhemos educar os nossos filhos, a escolha que nós fazemos, como nós vamos comandar o nosso lar, tudo isso é determinante para a nossa satisfação ou insatisfação do futuro. A gente até dizia, né? O pessoal do Twitter, né, que é para quem eu quero mandar um grande abraço, dizia, retuitaram muito essa frase lá. A vida... Não, Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. E é assim. A vida, aquilo que a gente escolheu, um dia vai cobrar de nós. Quando nós precisamos chorar esses choros profundos, o jeito é tentar descobrir o que a gente pode consertar hoje. O grande problema é que a gente descobre, muitas vezes, que já não há muito o que fazer, né? Há uma coisa na formação dos filhos, minha gente, que chama-se caráter. Isso é determinante. O que é o caráter? É tudo aquilo que foi marcado, é aquilo que foi deixado na cabeça, no coração, e que nos identifica como pessoa. Quando a gente fala, nossa, essa pessoa tem caráter, isto é, ela não precisa ser vigiada, ela tem um bom alicerce. Quando vem uma ventania e quando vem uma coisa que vai destelhando e vai arrancando tudo, só fica no chão aquilo que tem bom fundamento. A vida é a mesma coisa. De vez em quando os vendavais sopram sobre nós e a gente sente as nossas estruturas resbalarem. Quanto maior, quanto mais firmado está o caráter da pessoa a partir de bons valores, de realidades que foram bem construídas, maior será a capacidade que essa pessoa vai ter de resistir e de ficar de pé. Qual que é o grande problema do mundo de hoje? A fragilidade das pessoas. Eu fico impressionado, gente. É terrível como a gente identifica isso o tempo todo. A vida é difícil hoje do mesmo jeito que era difícil há 50 anos atrás. O que muda são, muitas vezes, as oportunidades. A gente tem muita possibilidade hoje, então é claro que nós vamos sofrer um pouco mais. Quanto maior é o número de possibilidades que uma pessoa tem, maior é o número de escolhas que ela vai ter que fazer. Então o ser humano de hoje precisa ter muito preparo para dar conta de sobreviver. Mas as dificuldades existem, desde que o mundo é mundo. Agora, o que eu fico assustado é perceber o quanto que as pessoas estão frágeis nos dias de hoje. Entregam os pontos muito facilmente. É impressionante o quanto que hoje nós não estamos dispostos a viver os sacrifícios que a vida nos pede. E eu acho que essa é a raiz do grande problema. Educar um filho, trazer um filho para o mundo, a pessoa traz o filho para o mundo, mas ela quer continuar vivendo do mesmo jeito que vivia quando não tinha filhos. Isso é muito irresponsável. Um dia eu estava vendo aquela moça da televisão, né? Astrid Fontanelli, né? Que é a apresentadora de TV, naquele mesmo programa onde eu conheci a Flor de Lis. Ela adotou um garoto. E a apresentadora de televisão estava perguntando, e aí, Astrid, como é que está a sua vida agora, depois que a criança veio? Ela falou, totalmente modificada. Só com essa frase, você já sabe que a Astrid está no caminho certo. Filho que não modifica totalmente a vida da mãe e do pai, não está sendo bem administrado. Aí a apresentadora falou, mas como assim? O que mudou? Ela falou assim, eu não saio mais como saía no passado. Esse garoto precisa ser olhado o tempo todo. Eu não confio isso somente às babás. Eu faço questão de ficar com ele o tempo maior que eu puder. Por quê? Minha gente, vai ter ascendência sobre o filho, sobre a criança, aquele que tiver mais tempo sobre ela. Aquele que estiver mais tempo com aquela criança. Então veja bem,
Por mais que você confie nos cuidados físicos da babá, você sabe que a babá não vai deixar morrer asfixiado, você sabe que a babá vai dar a comida na hora certa, você sabe que a babá vai dar o banho na hora certa, vai colocar para dormir na hora certa. Mas e o caráter? Quem é que vai deixar nessa criança? A babá ou você? Será que as nossas babás estão preparadas para oferecerem o caráter que os seus filhos precisam? Às vezes estão. Às vezes elas estão até mais preparadas que os pais. Mas nem sempre isso é uma realidade. O caráter é que vai determinar é que vai ajudar este menino e esta menina a fazerem as escolhas da vida. A gente fica assustado como hoje os nossos filhos estão indo muito cedo para as drogas. Claro. Os nossos filhos com 11, 12 anos, eles já estão vivendo vida de adultos. Não estão preparados para a vida adulta, mas já estão podendo viver a vida de adulto. Nós já falamos aqui tantas vezes, né? Eu particularmente acho que é uma agressão contra os nossos filhos quando nós os expomos a um período da vida para o qual eles não estão preparados. Criança tem que ser criança. Adolescente é adolescente. Não pode viver, não pode antecipar no tempo aquilo para o qual eles não estão preparados. Isso é crime. É por isso que colocou o filho no mundo, comece agora a administrar esta permanência dele no mundo. Porque se esse filho não der certo depois, nós não vamos ter como olhar para uma outra pessoa. Quem é a grande responsável? Quem é o primeiro responsável pela educação dos filhos? É pai e mãe. É claro que você vai ter uma série de colaboradores. A escola onde ele vai estudar, a creche onde ele vai ficar, os amigos que vão rodear, mas tudo isso também é você que administra. Se você não tem aquele trabalho todo dia de saber o que foi que aconteceu na escola, como é que ele está de vez em quando fazer uma visita lá, perguntar ao professor, como é o comportamento do meu filho aqui dentro, porque nem sempre o filho que você tem dentro de casa é o filho que a professora tem lá. Às vezes existe uma diferença muito grande. Será que o lar está se estendendo para a escola? Será que a escola está estendendo para o lar? Nem sempre. Às vezes nós temos diferença. Então é preciso que aquele que colocou no mundo administre tudo isso. Porque senão vai chorar depois. Nós vamos ter que colocar limite para esse filho. Coloque. É melhor colocar agora do que lamentar não ter colocado depois. Aí o filho fica frágil demais, aos 18, aos 20 anos. A gente falava isso aqui na semana passada da mulher. Padre, o senhor fala de quem está na droga, o senhor fala de quem está na prostituição, mas o senhor não fala de quem está na preguiça. É verdade, a preguiça hoje é uma coisa terrível. Por quê? Ela está diretamente ligada à fragilidade. Eu não sei onde é que começou isso, o que é uma realidade muito concreta é que nós estamos perdendo a capacidade de viver sacrifícios. Gente, nós queremos tudo muito fácil. Se aquilo vai dar um pouquinho de trabalho, a gente acha que não vale a pena, a gente deixa para lá. Eu vi histórias do meu lado, não estou contando coisas que eu só vi de longe, não. Eu vi muita gente ao meu lado não dar certo. Por quê? Porque não quis fazer o sacrifício na hora certa. Não quis estudar naquele colégio, por quê? Porque ele era exigente demais. Vai para o outro que é mais ou menos, que não vai dar tanto trabalho assim. Isso é honesto? É honesto a gente trocar aquilo que vai nos preparar melhor para o futuro, só porque nós vamos ter que sofrer um pouquinho mais? Não é possível. Essa ascese cristã, né, que muita gente critica, a igreja pregou demais o sacrifício. Eu posso até concordar que em alguns momentos isso foi exagerada a pregação. Mas hoje também, essa cultura laissez-faire, né, faz o que quer, é tudo muito solto. Isso não vai construir gente também. Se eu quero um resultado, eu tenho que saber que para conseguir aquele resultado no futuro, eu tenho que me empenhar no presente.
Não dá certo, gente. Não vai dar certo se você deixar crescer de qualquer jeito, se você não impor limite, se você não disser não na hora certa, se não disser o sim na hora certa, se você não tiver aquele sacrifício todo dia, fazer a lição de casa. Não é só filho que tem que fazer a lição de casa. Pai e mãe tem que fazer a lição de casa. E o que é a lição de casa? Como foi o dia hoje? Onde que você foi? Como é que foi aquela história lá? Não se trata de investigar, não. Se trata de ficar amigo, de procurar estabelecer esse diálogo, que dá trabalho. É chato mesmo. Às vezes você chega em casa cansado, precisando de um descanso, e você chega lá querendo ficar livre de todo mundo, e aí você acaba abrindo mão disso. Tudo bem. Um dia não dá, está cansado demais, mas você não pode abrir mão disso todo dia. Quantas vezes você vê os menininhos, né, pequenininhos, eu falo isso no livro do Sequestro da Subjetividade, Quem Me Roubou de Mim. É um livro que eu recomendo para todos os pais. Por quê? Porque ele fala disso. Tem exemplos lá concretos de uma mãe que não consegue lidar com o filho de 5 anos. O filho de 5 anos manda nela. Tem total autoridade sobre ela, por quê? Porque ela tem medo de contrariar a criança. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós, ao não impor o limite na hora certa, a gente acaba plantando um problema muito sério para o futuro. E volto a dizer, a vida só pode dar certo mediante a experiência sincera de um sacrifício bem feito, de uma renúncia bem feita, porque é isso que vai dar condições para a gente poder chegar lá e ter o direito de sentar e descansar. Não tem como descansar desta missão de ser pai. É o dia a dia, é luta, ninguém mandou você casar, ninguém mandou você ter filho, ninguém lhe obrigou a isso. É escolha. Então, se você fez essa escolha, você precisa ter essa responsabilidade todo dia. Isso não vai ficar pesado à medida que você ama, gente. Quando o amor é que resolve tudo isso. Isso que é interessante também. Você percebe que quando você ama alguém de verdade, você é capaz de fazer sacrifício. E você vai descobrindo o próprio caminho que o amor indica para falar o não na hora certa e dizer o sim na hora certa. É assim que tem que ser, não adianta. Agora, é luta, é sacrifício? É. Mas ninguém disse também que seria muito fácil. O que sofre de desconfiança exacerbada, tendendo a pensar que o outro está sempre mentindo, enganando, precisa rever a confiança que tem em si. A leitura que fazemos dos outros tem íntima associação com a leitura que fazemos de nós. Hoje, tão logo eu postei esse texto, muitas pessoas se manifestaram, e é bom, eu fico muito feliz toda vez que uma reflexão repercute. Porque ela se desdobra, né? Outras pessoas acrescentam, questionam. Um primeiro ponto de alguém que questionou foi, mas é sempre assim? Eu não disse que é sempre assim. Eu disse que pode ser, que tem tudo a ver, que é provável. E por isso, nós precisamos rever a confiança que nós temos em nós mesmos. Não é uma regra. Não é porque você desconfia dos outros que você necessariamente não tem confiança em si. O que eu propus é que quando isso acontece de forma exacerbada, nós precisamos rever a confiança que temos em nós para ver se está tudo bem. E muitas pessoas disseram, eu fiquei desconfiada porque fui muito traída, muito enganada. Sim, também é verdade. Nós somos o resultado daquilo que também os outros nos entregam. Mas é preciso tomar uma certa distância para a gente não cair naquela tentação fácil de julgar a responsabilidade sobre os outros. Tá bom. Você tem motivos para desconfiar porque fizeram muito isso com você.
Mas você quer ser assim sempre? Será que sendo assim você não perde a oportunidade de encontrar aqueles que estão sendo verdadeiros com você? Ou até mesmo de não impor aos que estão sendo verdadeiros com você o eterno fardo da desconfiança? É um caminho difícil, não é? Mas ninguém nos prometeu que seria fácil. O fato é que toda vez que você sentir que o outro pode estar mentindo para você, analise bem os fatos, perceba bem a situação, para que você se responda se existe uma razão para a desconfiança ou se ela advém da sua falta de confiança em si. E se você chegar à conclusão de que está precisando confiar um pouco mais em si, invista nisso. Trabalhe em si. Faça de tudo para que você tenha cada vez mais percepção das suas possibilidades e limites. Porque nós confiamos em nós mesmos quando nós somos capazes de viver as nossas possibilidades e também reconhecer os nossos limites. Eu confio porque eu sei o que eu posso oferecer. Eu confio porque não farei o que não posso. É sempre assim a regra. Examine-se, tenha zelo na observância de si, e se achar que está sendo injusto, desconfiando demais de tudo e de todos, faça a pergunta a você. O que fizeram com você para que você ficasse assim? Mas aí faça a pergunta mais inteligente. O que você pode fazer com tudo o que fizeram de você? Há 8 anos o meu esposo tinha uma coleção de discos, tenho pena de vender, pois na minha cabeça a alma dele ficaria triste. Peço que o senhor me aconselhe. Não, minha filha, pelo amor de Deus. Os discos, na verdade, que o seu marido colecionava, são apenas um elo afetivo entre você e ele. A alma dele não vai ficar triste se você desfazer disso, não. Quem vai ficar triste possivelmente é você, porque é uma maneira de preservar a memória dele. Também acho que isso é uma coisa que você pode resolver com o tempo, né? Como é que nós lidamos com os nossos mortos? Como é que nós lidamos com a presença, né? Porque ainda hoje eu estava falando sobre isso, né? Toda ausência ocupa um espaço. A minha irmã morreu, mas ela tem um espaço no meu coração. Qual que é a melhor maneira de eu preservar a memória da minha irmã dentro de mim? É mantendo o quarto dela intacto? Todas as coisas dela nunca mais posso doar? Não. A melhor maneira é eu ter dentro do meu coração tudo o que de bonito eu vivi com ela. Se me restou alguma coisinha material para me recordá-la, tudo bem. Até torna-se um sacramental, né? Alguma coisa que me recorda. Mas isso não pode ser uma amarra. Você não pode lidar com a materialidade, né? Com esses discos que restaram, né, da coleção que ele tinha, como se isso fosse uma presença real dele dentro da sua casa, e que se você se desfizer disso, você está deixando a alma dele entristecida. Não é assim não. A melhor maneira de manter o outro vivo dentro de nós é através da crença na ressurreição. É saber que ele está agora numa dimensão diferente da nossa, e que nesta dimensão que nós estamos aqui, dos signos humanos, das realidades humanas, eu posso espiritualmente levá-lo comigo, com uma lembrança boa, com uma saudade boa, que me ensina e que me motiva a viver. É igual com a mãe que perde o filho, né? Tem muita dificuldade de desfazer do quarto, de desfazer das coisas dele. Isso faz parte do luto. Chega um momento em que isso é necessário para a gente fechar o ciclo do sofrimento, né? Porque se o quarto fica lá do mesmo jeito que era, a gente corre o risco de não permitir que o luto seja organizado dentro de nós. É também uma forma de perder, né? É também uma forma de lidar com aquele que se foi. Porque às vezes nós temos essa ilusão de que a matéria continua fazendo aquela pessoa estar entre nós. Isso não é verdade.
Em última instância, o que nós guardamos do outro é o amor que a gente viveu, são as alegrias que a gente experimentou juntos, os sofrimentos que vivemos lado a lado. E isso ninguém rouba de nós. Porque se você tem um copo que recorda o seu pai e de repente aquele copo sumiu, eu tinha um relógio que o meu pai me deu um tempo antes de morrer. Não sei o que foi que aconteceu com aquele relógio. De vez em quando eu me pego pensando, oh meu Deus, se aquele relógio tivesse ficado, teria sido bom eu ter alguma coisa que foi do meu pai. Mas não, eu vou ficar lamentando o relógio que foi embora. Agora, o que o meu pai deixou para mim, o que o meu pai significa como um ensinamento que jamais poderá ser roubado do meu coração, isso sim, isso vale, isso é válido. Essa é uma boa maneira de preservar a memória dele. É de vez em quando recordando os ensinamentos valiosos que ele me deu. É fazendo por ele, né? Honrar essa memória, vivendo bem tudo aquilo que ele me deixou. Mas são processos dolorosos que nem sempre a gente consegue, né? Organizar da noite para o dia. O tempo vai nos ensinando. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com suas perdas. Porque o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. A consciência do cristão precisa estar muito iluminada para isso. O jeito de agir, o jeito como eu trato e recebo a vida, o filtro que eu coloco para tudo isso, é determinante para que nós possamos apressar a nossa identificação com Cristo. Porque fraquezas todos nós temos. Alguns estão mais avançados na identificação com Cristo, outros estão menos. Mas nós somos todos iguais nesta condição. Ninguém está plenamente identificado, só os santos. Nós, enquanto vivos aqui, homens e mulheres que lutam o tempo todo, é buscar essa identificação. E é aí que nós vamos verdadeiramente identificar quem tem Jesus no coração. Você pode até ter diferenças. É aí que a gente encontra o verdadeiro cristão. Nós não podemos admitir agressão entre cristãos. Esses sites que muitas vezes são terrivelmente agressivos uns com os outros, discutindo posturas teológicas. Quer discutir posições teológicas? Discuta, mas discuta com caridade. Porque Jesus já dizia que o referencial para nós identificarmos onde está o cristão é a caridade, é o amor, é a misericórdia. É possível você pensar diferente do outro, não tem nenhum problema. Nós erramos quando pensamos. Mas nós não podemos perder de vista a caridade que nós vamos exercer. Isto vale para todo o contexto da vida prática, né? Isso vale para todo o contexto da vida. Um momento ou outro você vai discordar. Agora, o que vai fazer diferença é a maneira como você discorda. A caridade não pode estar fora da nossa vida. A paciência não pode estar fora da nossa vida. É o que vai distinguir. Olha lá na palavra, né? Quando olharem para vocês, que todo mundo possa dizer: vede como se amam.
Pode até ter diferenças, mas eles se amam, eles se protegem, eles se resguardam. Eles vão fazer de tudo para preservarem aquilo que existe mais sagrado. Outro dia eu recebi uma carta linda de um padre que não concorda absolutamente nada com o meu jeito de fazer as coisas. Me fez críticas muito grandes. Só que tinha um detalhe. A carta dele era respeitosa do início ao fim. Sabe o que eu identifiquei? Esse padre verdadeiramente tem Deus no coração. Eu achei bonito porque em muitos momentos ele fala: Padre Fábio, admiro isso, admiro aquilo no seu ministério. Agora, cuidado para isso, cuidado para aquilo. Só que tinha uma coisa: as suas palavras estavam costuradas pela caridade. Muitas vezes, minha gente, nós erramos uns com os outros. Você erra com seu filho, você erra com sua esposa, você erra com seus amigos, você erra com as pessoas que você ama, você erra com os desconhecidos que passam pelo seu caminho. Por quê? Você esqueceu de costurar as suas palavras na bainha da caridade, no amor, na misericórdia. Você não perder de vista que o respeito pelo outro é o primeiro referencial para nós sermos homens e mulheres de verdadeiramente cristãos. Eu respeito quem você é, respeito a sua história, respeito a dificuldade que você teve, você me respeita, e nós vamos fazendo esse processo de transformação. Porque o amor, quando chega, ele nos transforma em pessoas melhores. Às vezes a gente precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, o que você faria se estivesse no meu lugar? Como é que você trataria esta situação? Isso é experiência de fé, minha gente. Isso é rezar. Quando você começa a olhar para a situação que você tem, pensar: como é que eu vou agir com essa pessoa? Aí o referencial de conversão entra. Será que Jesus agiria da mesma forma? O que eu vou dizer para aquela pessoa? Aí entra o referencial de conversão. Será que Jesus diria isso também? Como é que eu vou administrar essa situação agora? Aí você pensa: será que Jesus administraria do mesmo jeito? Esse é o referencial. Você não tem outro referencial senão o Cristo. É por isso que você não pode se apegar a mim. Eu não sou seu salvador, eu não sou seu crucificado. Pelo amor de Deus, não sou e não quero ser. Eu sou apenas um padre da igreja, assim como nós temos tantos outros que fazem o mesmo papel que eu. O padre que está lá no interior do Sergipe agora, trabalhando na sua paróquia, na sua comunidade, ele tem a mesma missão que eu. A única coisa é que às vezes nós estamos em espaços diferentes na atuação desta missão. Ninguém é maior que o outro, não. Nós estamos apenas em ambientes diferentes. O padre lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior da Paraíba, ele é o responsável por apressar a vida, a identificação dessas pessoas que ele comanda lá com seu trabalho, com seu pastoreio, com a pessoa de Jesus. Fácil você se aproximar de uma criança. Até no primeiro momento ela pode te tratar com certo desdém, mas daqui a pouco você vai quebrando a barreira com ela e você se torna uma pessoa próxima. Ela ganha uma confiança em você. A criança tem um sistema que gira em torno de poucas necessidades. Nós não. O nosso mundo é muito complexo. E Jesus fala que se nós quisermos entrar no coração das coisas, no coração do mundo, nós precisamos alcançar essa simplicidade. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus
A gente vai se construindo assim. Quanto mais eu permito que esse projeto de simplicidade tome conta do meu coração, maior é a possibilidade que eu tenho de ser uma resposta favorável ao mundo. Uma resposta que ajude a edificar. Já que existem tantas pessoas hoje não dispostas a edificar absolutamente nada. Eu, Padre Fábio, se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso, sim, rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Minha gente, não são só as toxinas que nos viciam. O ódio nos vicia. O preconceito nos vicia. Às vezes nós não temos coragem de pegar uma arma e matar o outro como aqueles fizeram lá em Paris. Mas a gente mata o outro de outra forma. Matamos com o nosso desprezo, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. Apontamos para o outro de maneira cruel e ainda nos sentimos cristãos por isso. Quando não damos a outro a oportunidade de ser quem ele é, quando a gente o limita a ser aquele personagem que nós imaginamos. Eu não gosto daquela pessoa porque ela é assim, assim. Quem disse? Você imaginou assim. E Jesus nos ensina, nós que somos cristãos, compreendemos a eternidade como uma bonita e feliz oportunidade de estar em Deus e com as pessoas que amamos. Querer e buscar esse reino de Deus já nos dá a oportunidade de começar a construir este reino aqui hoje. Porque é natural que se eu quero viver essa eternidade, se eu busco merecer essa eternidade através das minhas atitudes, eu naturalmente serei uma pessoa melhor. Quem tem como meta o reino dos céus, vive essa proeza de tornar o reino humano também muito agradável. É quando a gente escolhe a diminuir as diferenças entre nós, quando a gente se dispõe a ser um pouco mais amoroso, a responder menos com ódio. Então, o amor das pessoas é o principal motor para a nossa transformação. Então, se nós temos uma casa onde as pessoas se amam, onde o amor, o vínculo é cultivado, certamente nós teremos um ambiente muito favorável à felicidade e à realização das pessoas. E isso é interessante porque quando eu sou verdadeiramente amado por alguém, eu acabo aceitando a palavra daquele que me ama. Eu aceito melhor a correção quando ela é feita com amor, porque eu sinto que ela está muito comprometida com o meu bem-estar. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuportável, para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda é empecilho para a sua realização. Jesus fala que para a gente alcançar esse reino, para a gente entrar no reino que é eterno, e nesse reino que já se antecipa aqui, a gente precisa se despojar, ter um coração simples. É quando eu me disponho a não me apegar ao que é excesso. Você pode observar uma criança, a primeira compreensão que ela tem do mundo é a sua necessidade mais urgente. Ela não consegue ver além disso. O contexto de uma criança é muito simples. É um contexto muito simples, é muito direto, não tem muita complicação. À medida em que a gente vai ficando adulta, a gente vai complexificando a estrutura da nossa vida. Nós vamos tendo muitas necessidades, A gente vai construindo tantas estruturas para a gente ser feliz. Uma criança não. Solta uma criança num campo com seu pai, com sua mãe, uma bola, uma bicicleta, e o mundo está perfeito. Mas à medida em que a gente vai crescendo,
Nós vamos criando necessidades e a gente vai se distanciando cada vez mais da felicidade, porque a gente impõe tantas condições para a gente ser feliz que fica difícil atingir essa felicidade. Nós não podemos perder, nós não temos o direito de fazer isso com a gente. Perder a oportunidade de fazer os nossos sofrimentos valerem a pena. Volto a dizer, se a gente não faz esse movimento da simplificação, da simplicidade, de simplificar os nossos processos, nós não vamos ser amigos de ninguém, porque nós vamos ficar sempre na antessala do preconceito, ou então na antessala do rancor, da mágoa e do ódio. Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. Até para mim, não é para o outro não. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. E às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus. Para. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Hoje nós tivemos em Paris uma manifestação de ódio, de intolerância. Quando o nosso coração está visitado por este reino dos céus, esse desejo de merecer o reino, nós nos antecipamos com as nossas atitudes. É por isso que a proposta cristã, ela é profundamente existencial, ela abarca a nossa vida. Não é uma teoria que nos coloca apenas ajoelhados diante de um altar sagrado. O cristianismo é, antes de tudo, uma proposta de ter dentro da nossa cabeça, no nosso sistema mental, um jeito de ser e de viver. Eu, particularmente, costumo dizer que nós, cristãos, somos os grandes responsáveis pelo ateísmo no mundo, pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Se você tem isso, se você se dá o direito de ter isso, de descomplicar, de viver esse despojamento que te faz feliz, então está no caminho certo. Eu acho que essa é a mística que todos nós precisamos viver diariamente. Essa novidade que o ano pode representar, essa oportunidade que a gente tem de acreditar que alguma coisa pode ser diferente. Pode ser um ano maravilhoso, porque ele será maravilhoso não pelo conjunto de material do material que nós vamos alcançar. Não. Pode ser que a gente dê passos atrás, que a gente ganhe menos, que a gente opte por ter menos. Mas se a gente faz um investimento afetivo e espiritual este ano, eu quero que seja um ano onde eu vou amar muito. Eu quero estar presente na vida das pessoas que eu amo. Eu quero estar presente na vida dos meus filhos, dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe. Eu quero estar presente na vida dos meus irmãos. Eu quero estar presente na vida dos que trabalham comigo. Eu quero optar por um ano que me faça ser mais criança, ser mais simples, com menos complicações, menos complicações. Volto a dizer, às vezes, dentro da nossa experiência religiosa, essa hipocrisia, ela compromete todo o resultado. Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências, ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido do erro que comete, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Então vamos pedir isso, que a graça de Deus
aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir desse amor, desta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso lugar. Assumir o lugar. Voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. Ou melhor, para que a gente seja o que Deus sabe que nós podemos ser. E nós temos muitos dias pela frente para fazer essa faxina da alma, fora tudo aquilo que nos impede de viver a vida que realmente podemos viver. E é interessante porque isso, dentro de nós, na nossa experiência de autoconhecimento, é fundamental para a qualidade da vida. Uma pessoa é mais feliz, mais realizada. Eu não gosto muito do conceito de felicidade. Ele muitas vezes está associado a uma visão fútil, pobre. Pessoa feliz é aquela que não tem problemas, é aquela que tem uma vida maravilhosa. E a gente vê essa vida maravilhosa a partir do Instagram, das redes sociais, por aquilo que ela posta. Não, esqueça isso. Compreenda a felicidade como uma satisfação particular, íntima, que lhe dá o direito de deitar a cabeça no seu travesseiro toda noite e dormir sabendo que você foi quem você poderia ter sido. Até mesmo porque para você identificar o que você está vendo de fora, você precisa, num primeiro momento, enxergar a sua forma de ver o mundo. O mundo tem um filtro que eu coloco nos meus olhos. Então, toda vez que eu quiser interpretar uma grande realidade que está fora de mim, inevitavelmente eu sou jogado para dentro da minha história. É a oportunidade que eu vou ter de entrar nos quartos escuros dessa casa que eu sou. Eu gosto muito dessa metáfora. Eu sou uma casa. E há cômodos da minha história que o adulto nunca mais entrou. Perdoar é uma experiência de voltar para dentro de si e investigar-se. E também na psicologia, com a psicologia nós aprendemos que o inconsciente, este lugar que seria o HD das nossas memórias emocionais, ele não é conhecido por nós, não é facilmente acessível. Acessar o inconsciente requer muitas técnicas, é difícil, mas o tempo todo ele nos manda recados, porque ele está atuante. Eu me lembro da regra que aprendi com a minha professora. Ela dizia, o inconsciente não é conhecido, mas o tempo todo é atuante. Não é porque eu desconheço que ele não atue. Não, ele atua o tempo todo. E ele está, de alguma forma, determinando as emoções de hoje. Pode ser que eu, menino, com muitos medos, com muitas realidades que eu não perdoei, esteja dando ordem ao adulto que sou hoje. Quando nós somos crianças, o nosso mundo é muito pequeno. Ele é muito restrito. As nossas possibilidades emocionais se limitam às pessoas que nos cercam. Você ainda não tem a autonomia de sair de casa e dizer, vou fazer amigos. Ou vou procurar alguém que me olhe de uma maneira mais positiva. Vou sair desse contexto de tantos traumas e vou tentar construir soluções com outras pessoas. Não! Você não tem nem autonomia de sair da sua casa. Você não sabe nem abrir e fechar a porta. Você sofre de uma indigência ainda física, de muita dependência das pessoas que cuidam de você. Então é claro que na infância nós somos muito facilmente traumatizados com os acontecimentos. E vamos guardando isso dentro de nós.
Nada pode nos escravizar. Muitas vezes o adulto de hoje não é capaz de tomar decisões favoráveis porque nós ainda temos algumas fases que não foram curadas. Muitas vezes o adulto de hoje não consegue viver o perdão e a reconciliação porque dentro de nós existem crianças que estão muito machucadas e feridas. E não é inteligente manter essas crianças dentro de nós. A criança que precisa ficar é aquela que lhe provoca sorrisos quando você se recorda de um fato da sua infância. A criança que precisa continuar viva dentro de nós é aquela que nos mantém esperançosos, com ar sempre de novidade nos olhos. É aquela criança que não conhece, que não tem muita facilidade de se envolver com aquilo que de fato não interessa. A criança tem um estado de pureza, ela só presta atenção no que de fato importa. Conflito é uma coisa de adultos. Dificilmente você vê uma criança conflituada, ela sabe o que ela quer. E é claro que nós não podemos dar tudo o que ela quer, mas ela sabe. Mas quando a gente é criança, nós não temos esses filtros. É por isso que é tão perigoso educar uma criança, ou ter crianças perto de nós, nos observando viver. Às vezes nós dizemos coisas horríveis, sem perceber que estamos ferindo, e aí traumatizamos muitas vezes as pessoas. Um dia, porque não tínhamos ainda esses filtros da maturidade, provocaram muitas feridas emocionais dentro de nós, nos chamando de burros, incompetentes. A gente assimilou aquela informação, ela veio de pessoas que nós amávamos, que nós admirávamos, não tínhamos os filtros para passar essa informação e desmenti-la. E registrávamos aquilo dentro de nós. Aí o tempo passou, aquela criança que era indefesa, incapaz de criar um recurso de retórica, não foi capaz de desmentir quem a traumatizou naquele momento. Aí de repente hoje, percebe em si uma sequência de inseguranças que nós não sabemos onde começa e onde termina. E a impossibilidade de ser quem eu posso ser hoje está numa parte da minha vida que não foi reconciliada, que não foi perdoada, num lixo emocional que eu não joguei fora, uma realidade que eu não soube metabolizar, internalizar, organizar, colocar no lugar. Sim, em muitos momentos da minha história, a dificuldade do homem presente está associada ao menino do passado. Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos os filtros da maturidade. A gente acreditava em tudo em que nos diziam. Hoje, se uma pessoa diz que você é burra, se você tiver maturidade, você vai arregimentar tudo aquilo que você sabe da sua inteligência. E a fala do outro é apenas uma opinião que pode lhe determinar a medida da sua imaturidade, à medida em que você for imaturo. Mas se você tiver uma maturidade, se você sabe que você é inteligente, que você tem competências, a acusação do outro vai soar apenas, pode até lhe magoar, lhe deixar chateado, mas não é determinante. Você tem um filtro por onde essa fala passa e não demora muito em você. Sim, se todos nós tivéssemos a oportunidade de pegar esse microfone hoje e dar o nosso testemunho, certamente nós teríamos aqui inúmeras falas, revelando lembranças que são doídas, situações que não couberam dentro de nós. Eu preciso de um terapeuta para poder conhecer essas fases que em mim precisam ser perdoadas? Pode ser que sim. Mas não deixe tudo nas mãos do terapeuta. Seja também o seu próprio terapeuta. Viva de forma terapêutica. Eu tenho tido muito cuidado de fazer com que as minhas amizades sejam terapêuticas. Sim, eu quero ter pessoas que me ajudem a chegar à minha verdade. Eu não quero ter pessoas que me alienem ainda mais do que eu já sou. Eu quero ter pessoas ao meu lado que me façam ter coragem de olhar que para mim é o mais vergonhoso. Eu tenho que ter pessoas que me ajudam a me reconciliar com os meus fracassos, a ter uma lida mais saudável com essas idades da vida que tantas vezes me impedem.
de viver o perdão, de viver a reconciliação e de achar a nova versão que eu posso ter de mim. A experiência do perdão, ela é muito difícil por isso. Só é possível perdoar quando há a autoridade do conhecimento. Simplifique isso. Você tem uma mágoa contra uma pessoa. Às vezes aquela mágoa foi causada por um momento difícil que você viveu com aquela pessoa. E você estava tão refém de si mesmo que você foi incapaz de perceber que aquela pessoa não teve a intenção, ou se ela aparentemente estava mal intencionada, não era inteligente da sua parte guardar aquela ofensa, guardar aquele rancor, porque você estava naquele momento, ao guardar aquela mágoa, escolhendo a pior parte da vida. Que você poderia muito bem dizer, eu não perdoo porque eu tenho motivo para não perdoar. Isso é uma forma irracional de compreender a ofensa. Isso é uma forma de você continuar dando autoridade àquele que lhe ofendeu. Porque enquanto você não perdoa, o que você está fazendo é dando autoridade a quem lhe ofendeu. Continua ferroando, continua machucando. O perdão, ele tem o poder de nos libertar disso. Não significa que você vai retomar a amizade com aquela pessoa. Não significa que você vai abrir um novo espaço na sua vida para ela, não. Existem situações que mostram exatamente as pessoas que devem estar com você e as que não devem estar com você. Mas o fato é que até quem não deve estar com você, você precisa ter autoridade sobre esse fato. E a melhor forma de ter autoridade sobre o fato é perdoando, é dizendo, olha, não precisamos continuar juntos, mas aqui não há mágoa. Se eu me encontrar com você, vou lhe tratar muito bem, não quererei o seu mal, farei de tudo para que você não entre na lista daquelas pessoas que eu tenho o péssimo hábito de maldizer. Te colocarei dentro de mim de um modo a me ensinar. Olha, aquela pessoa foi tão cruel comigo, mas eu aprendi com ela. Isso é perdoar. É porque às vezes nós não temos muito conhecimento disso e às vezes precisamos pagar terapeutas para a gente aprender essas regras. Aquilo que você está vendo de mim hoje é apenas um ser obedecendo a um outro ou a muitos outros que eu já fui e que não estão resolvidos dentro de mim. Gente, a destruição humana começa no momento em que nós começamos a colocar soldados para trabalharem contrários à nossa vida espiritual, à nossa vida em Deus. Não há um ser humano grande sem preparo. Nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não àquilo que destrói, se ele não for grande, se ele não for preparado. Chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício, sem luta. É preparo, é dia a dia. Eu tenho experimentado, minha gente, volto a dizer para vocês, eu tenho enfrentado o tempo todo os bastidores da humanidade. Eu vejo os bastidores. E o grande malefício que nós encontramos, o mundo a nos fragilizar, para que a gente se enfraqueça, para que a gente não possa, para que a gente não permaneça de pé. É lamentável. Você sofre o tempo todo, bate na porta da sua casa o tempo todo, as forças que lhe enfraquecem, as forças que retiram a sua vitalidade, e elas são sedutoras, elas são muito sedutoras. É impressionante como nos dias de hoje o processo cultural e social enfraquece o ser humano, fragiliza ainda mais este ser humano, porque quer reduzi-lo a uma espécie de não posso, não sei decidir. Para estar em Deus é preciso viver o exercício da vontade.
Fortalecer a nossa vontade é o específico da graça o tempo todo. A graça de Deus fortalece a nossa vontade para que a gente seja capaz de dizer não ou de dizer sim. E aí entra justamente o diabólico do mundo, minando as nossas forças, impedindo-nos de dizer o sim na hora que a gente tem que dizer sim, o não na hora que a gente tem que dizer não. Na experiência que nós tivemos do navio, uma mulher me comoveu muito ali, com cara de mãe, colo de mãe. E na hora que eu cumprimentava as pessoas, ela me abraçou e disse assim: Padre, reza para que Deus me liberte do meu alcoolismo. Levei um choque, minha gente. Como eu dizia para vocês, ela tinha cara de mãe. Aí ela me disse assim: tem sido um sofrimento muito grande, Padre. Eu não consigo me libertar do alcoolismo. Perdi um filho há um tempo atrás e desde então eu virei alcoólatra. Gente, eu fiquei tão impactado pela confissão daquela mulher, pela coragem dela. Porque é difícil a gente assumir as nossas fragilidades, né? Sobretudo o alcoólatra. O grande problema do alcoólatra é que ele sempre diz: eu posso parar na hora que eu quiser. Eu não sou alcoólatra. Eu posso parar na hora que eu quiser. Veja bem, mas um eu posso sem bastidor, sem luta. Por isso que ele nunca vai poder. Volto a dizer, o que nos autoriza a dizer tudo posso são os bastidores da nossa vida. Que aquela mulher com aquela coragem de dizer: eu não consigo dizer não ao álcool, Padre. Minha gente, eu não sou o primeiro a ouvir, nem serei o último. Tenho certeza absoluta que todos nós aqui, todos, sem exceção, conhecemos pessoas que estão na mesma situação. O vício, ele não tem outro objetivo senão minar a sua vontade, impedir a sua capacidade de decidir, colocar confusão na sua capacidade de decidir. E é impressionante o quanto isso vai fazendo com que a gente se transforme no objeto dele. O vício vai minando a nossa capacidade de dizer não àquilo que a gente precisa dizer não, e vai nos impedindo a capacidade de dizer sim àquilo que a gente precisa dizer. E começa cedo, minha gente. Retirar um jovem das drogas dá trabalho, porque ele não está acostumado a tudo poder. O que o vício fez com ele foi justamente o contrário. Fez com que ele esquecesse que ele podia. Jogou na miséria, jogou na sarjeta, humilhou, porque não tem gente como é humilhante você ver um ser humano embriagado. É isso que faz o vício com a gente. Ele nos humilha, pode observar. Será que aquela juventude tão bonita, mas humilhada, não percebe que alguma coisa está errada na sua escolha? Que não é bonito você permitir que uma substância tóxica, alucinógena, seja maior do que você? Homens e mulheres empilhados nas sarjetas, homens e mulheres jogados pelo chão como se fossem animais. Sem preparo. Retirar um ser humano dessa situação é difícil. A comunidade Betânia está lá o tempo todo lutando, e tantas outras comunidades por esse Brasil afora que lutam para recuperar jovens que os infelizes dos traficantes não amam. Os infelizes só enxergam o dinheiro que eles vão retirar, só enxergam a riqueza que eles vão possuir com a droga que vão vender. Ele não está nem aí
com o trabalho que você teve para que o seu filho crescesse, para que o seu filho fosse um homem de bem, para que a sua filha crescesse, para que a sua filha fosse uma mulher de família, para que a sua filha pudesse ter o direito de crescer, de ter filhos, de ser feliz, de ser uma mulher preparada. O traficante não está nem um pouquinho interessado nisso. O traficante não está nem um pouquinho interessado que o seu filho seja capaz de dizer não. Aqui, no meu coração, eu não aceito que a morte entre. Preparo. Em algum momento da vida nós estamos errando. Nós estamos nos esquecendo que é preciso a gente se preparar para ser pai, que é preciso a gente se preparar para ser mãe, que é preciso a gente se preparar para construir uma família. É como oferecer amor àquele que não sabe obedecer. Não adianta nada você oferecer a regra a quem precisa obedecer se você não oferece amor. E toda vez que você oferece amor a um ser humano, o amor puro, o amor desinteressado, você está oferecendo Deus. Não existe fórmula mágica para levar Deus ao coração dos homens. É levar amor, é levar misericórdia, a capacidade de olhar para Ele na sarjeta e amá-lo mesmo assim. Sentir o desejo, o coração em movimentos que faz com que eu tenha a coragem de me aproximar daquele que sofre e amá-lo, e querer que ele se liberte, que ele saia daquela condição de escravo. Ninguém pode ser se não passa pelo processo do ser. O vício vai embora no dia em que a gente quer de verdade, mas queira mesmo, queira de verdade. Queira com todos os sacrifícios que você terá que viver para essa libertação acontecer. Você decide por você, você decide pela sua casa, você decide pela sua família, e você está desejoso de viver na sua carne. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não pode ser uma conversa fiada. Quando nós temos uma sociedade despreparada, os resultados serão catastróficos mesmo. E o que falta para nós? O que falta para essa sociedade, para essa cultura que nos empresta a morte o tempo todo, que nos oferece a morte o tempo todo? Capacidade de dizer não e de dizer sim. O que vai fazer a diferença é o quanto a gente consegue lutar a favor ou lutar contra aquilo que nos salva. Deus não tem outro desejo para a criatura humana senão salvar-nos. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão oferecer-lhe a salvação. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão fortalecê-la, para que ela seja capaz de encher o peito e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Se o vício nos escraviza, então nós precisamos apresentar alguma proposta que nos liberte. E eu tenho certeza que muitos de nós já experimentamos na nossa carne o poder libertador de Jesus. Quando você descobriu que Jesus lhe ensina coisas boas, que não tem nada nessa vida que possa ser mais precioso do que você saber que Ele te olha com olhar de predileção, que Ele te ama, que Ele lhe quer bem. Deus ama você, meu irmão. Para recuperar homens e mulheres, Deus é a fórmula principal. O resto é consequência. Chegar ao fim de um vídeo como esse é algo extremamente raro. No mundo acelerado, você parou, ouviu e refletiu, e isso já te coloca entre os poucos que realmente estão presentes. Se essa experiência teve algum valor para você, comente aí nos comentários a sua cidade. Deixe o convite para você se inscrever e compartilhar com alguém que também esteja buscando mais do que apenas distração. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.